Agora, outra questão que eu queria te perguntar é o que tu acha de ex-jogadores que exercem o trabalho de comentarista, por exemplo? Essa é uma pergunta muito boa, porque eu já tive uma posição na qual eu mudei. Nosso papo hoje é sobre jornalismo esportivo e para conversar comigo está o Chico Garcia, jornalista do Grupo Bandeirantes, faz parte do Jogo Aberto, comentarista, já atuou na CBN, na Gaúcha, apresentou o programa, produziu, coordenou, faz reportagem, tem canal no YouTube e também trabalha com Instagram. Bom, Chico, muito obrigada por ter aceitado o meu convite e seja bem-vindo. Obrigado, Júlia, é um prazer, uma honra estar conversando contigo, com a audiência do teu canal aí. Sempre muito legal falar sobre jornalismo esportivo, sobre o esporte, sobre futebol, e tenho certeza que vai ser um grande papo. Vamos lá, então. Depois dessa apresentação, tem alguma coisa que Chico Garcia ainda não fez, mas que para ti falta no currículo? Vixe, falta muita coisa. Eu fiz bastante coisa, é verdade, mas são 20 anos quase, né? Mas assim, quando eu fiquei 10 anos trabalhando em rádio, depois, nos últimos 10 eu estou trabalhando em televisão, mas eu não tive a oportunidade, por exemplo, de cobrir uma Copa do Mundo fora do meu país. A de 2010, na África, eu estava na Rádio Gaúcha como comentarista de arbitragem e eu fazia praticamente todos os jogos, porque eu era o único da função e tinha jogo, na primeira fase tinha três jogos por dia, e eu comentava todos. Eu saía de um e entrava no outro. Só que por uma questão até de logística, eu fiquei em Porto Alegre, né? Muitos repórteres foram, narradores, comentaristas e tal, mas outros comentaristas ficaram, porque já se fazia muito off-tube, né? Que é a transmissão de tubo. Então ficava e normalmente eu e o comentarista dentro de um estúdio, assistindo o jogo pela TV, e dentro de uma transmissão que o narrador estava lá, o repórter estava lá, e quando o comentarista era acionado, ele falava, e quando tinha um lance polêmico, eu era acionado. Então, eu acabei cobrindo aquela Copa, mas de uma forma diferente. Você não sente o ambiente do país, você não vive tudo aquilo que aconteceu. Na Copa de 2014, todos nós sentimos um pouco da Copa, né? Porque ela estava no nosso quintal. Então, foi mais legal assim, de cobrir. Eu fiz todos os links da Band na frente do Beira-Rio, nos 5 jogos ali que o Beira-Rio sediou. Eu, naquela época, era o coordenador, então eu deixei os 2 repórteres que eu coordenava, o Carlos de la Rocha e a Roberta Gabato, fazendo os jogos. Eu não entrei em nenhum jogo, mas eu ficava do lado de fora, porque eu precisava preencher essa função estratégica, assim, né? Precisava de alguém que fizesse os links no pré-jogo, no pós-jogo, e fizesse a chegada de torcedores. E eu começava, muito cedo, no Café com Jornal, na época, que era 5, 6 da manhã, ia até o Jornal da Band às 8 da noite. Mas era um período assim, a Copa durou muito pouco tempo, né? Então, e aí nos últimos dias, quando já não tinha mais cobertura em Porto Alegre, eu vim para São Paulo para ficar no estúdio aqui fazendo Band na Copa. Foi legal também, mas eu ainda quero cobrir uma Copa ou uma Olimpíada, especialmente uma Copa, fora do Brasil. Acho que seria uma experiência incrível. Eu imagino, deve ser algo muito legal, assim, ainda mais que a gente gosta muito do esporte, né, e tem essa vivência mundial, né. Mas eu Nossa. queria saber de ti, que tu começou lá em 2001, né, fazendo cobertura de jogo para uma rádio, né. O quão importante foi ter essa experiência para ti já no início da tua trajetória? Foi fundamental, porque eu nem programei isso, mas na época eu já sentia o quanto isso seria diferente, e hoje eu valorizo muito, porque eu recém tinha feito um curso de radialista, assim, né? Me formado. Eu tinha feito um curso aí para ganhar a DRT de radialista. O E famoso recém-entrado. curso da O da FEPLAN, que agora é OCIP e tudo mais. E aí eu fiz o curso, tirei a DRT de radialista e logo eu entrei na faculdade. E aí eu acabei indo
na rádio da Legião da Boa Vontade, aí em Porto Alegre, porque tinha um anúncio lá que eles precisavam de repórter esportivo. Eu comecei a visitar a rádio, comecei a pedir uma oportunidade, eles foram deixando, e aí eu fui falando nos programas, fui entrando, fui fazendo jogos, cara, e eu estava no primeiro semestre da faculdade. Então, assim, quando eu olhava para o lado e via que tinha muita gente na faculdade ali, nem sabia o que área seguir, estava chegando lá para descobrir, assim, eu já estava trabalhando numa rádio, assim, e meio que aprendendo a fazer na prática, porque imagina, cadeira de rádio eu fui ter muito depois, eu não tinha a menor noção do que era fazer rádio, sempre ouvi muito rádio, mas não existe escola melhor, né? Porque era uma rádio assim com dificuldades financeiras, então eles pegavam muita gente nova, gente que estava chegando, gente da própria LBV mesmo que tinha algum potencial de comunicação, e eles meio que ensinavam lá, não, a gente tem um programa aqui de esporte, não, vai lá para o Beira-Rio, a gente vai te ligar, tu entra no ar. Quando eu voltava, eles me davam um feedback, pô, faz assim, faz assado, faz mais curto, fala mais para fora, bababá. E eu fui desenvolvendo, assim, né, algumas aptidões, e isso fez toda a diferença. Eu sempre digo assim, nessa época era um pouco mais, era diferente, assim, não era, era um processo até meio amador, eu não era estagiário, não era funcionário, não era nada, né, tipo, eu ganhava um saquinho na época de vale transporte, eles me deixavam almoçar no refeitório da rádio e eu trabalhava para eles. Hoje isso é impensável, assim, existe um processo, né? Você tem que estagiar, tudo mais, mas assim, tem que tentar desde o primeiro semestre, desde que quando você entra, porque a experiência ela faz toda a diferença na tua carreira depois. Tem certas coisas que a gente só aprende na prática, né? Ainda mais no jornalismo. Jornalismo, Sim. você pode aprender as teorias, você pode ler muito, você pode acompanhar, ver muito. Por exemplo, eu quero trabalhar com telejornal. Você pode assistir todos os telejornais, vai te ajudar muito, mas é só no front mesmo da guerra que a gente percebe tudo o que acontece ali naquele momento, naquela hora, que você tem que encontrar soluções daquele jeito ali. É muito diferente. Pois é. E tu, então, trabalhou nessa rádio, super boa vontade, né? Na verdade, a Legião da Boa Vontade, que é a LBV, é uma entidade que é assistencial. Então, eles têm algumas... eles tinham, pelo menos, alguns alojamentos em Glorinha, aqui no interior, na Grande Porto Alegre, que eles pegavam moradores de rua, crianças em situação vulnerável e tudo mais. E eles viviam muito dessas doações. E eles tinham canais de comunicação, né? Televisão, rádio, internet. E a rádio chamava RGS 1300 AM. E era uma rádio, assim, basicamente ecumênica, ela tinha uma programação religiosa, tinha o pastor máximo, assim, que era o Paiva Neto, José de Paiva Neto, ele tinha uma missa diária que parava a programação para ouvir ele falar, blá, blá, blá. Tinha os programas, assim, durante o dia eram mais revistas, eram mais de colocar os ouvintes no ar, aquela coisa toda. Mas no meio disso tudo lá tinha um programinha de esportes. Tinha 15 minutos de um programa de esporte e tinha jornadas esportivas. Eles faziam transmissões de jogos da dupla Grenal. Então tinha uma equipe de esportes, sei lá, meia dúzia de pessoas, 2 narradores, 2 comentaristas, 3, 4 repórteres. Eles tinham uma equipe. E eu estava lá no meio. E eu acabei fazendo de tudo, só não narrei, porque narrar não sei. É praticamente um jornalismo comunitário, então, né? Mas eles tinham uma equipe profissional, eles tinham contratados. Um pouquinho acima, então. Não, era um veículo de comunicação, acho que ainda existe até, é um veículo de comunicação de uma entidade que presta esse serviço assistencial e que tem lá a sua equipe de jornalistas. É que eu estava começando e eles não me encaixaram nem como estagiário nem como contratado. Então eu fiquei no limbo ali aprendendo e trabalhei 1 ano lá, assim. Mas aprendendo e fazendo contato é o que importa, né? Daí de lá, então, tu foi para a CBN, trabalhou na Gaúcha, da Gaúcha para Bandeirantes e da Bandeirantes para a televisão. Como foi essa transição? Foi mais ou menos isso. Essa transição do rádio para a TV?
Foi bem legal, na verdade. Eu estava muito receoso porque eu já tinha feito TV, mas de uma forma assim não tão profissional. Uhum. Quando eu entrei na LBV ali em 2001, os mesmos alguns colegas que trabalhavam na rádio, eles trabalhavam num programa no canal 20 da NET. O canal 20 da NET, ele era famoso nessa época porque ele era tipo um canal assim, como é que eu vou dizer? Ele tinha uma concessão local e você comprava espaço, vendia patrocinadores e criava o teu programa. Então, Uhum. vários empreendedores nessa época tinham programas ali no Canal 20, gente da moda, gente do empresariado. O Diego Casagrande, que hoje está na Band, tinha um programa lá muito famoso durante muito tempo. O Bibo Nunes teve programa lá. E o Paulo Mano, que era o meu colega da LBV, tinha um programa lá chamado Esporte em Revista. E aí, o que ele fazia? Ele tinha um cinegrafista, só que também era o editor dele, ele pegava o microfone e naquela época a gente podia entrevistar todo mundo, não tinha assessoria de imprensa, então terminava o jogo no Olímpico, no Beira-Rio, o treino, a gente ficava no estacionamento esperando os jogadores saindo, a gente entrevistava os caras, botava no ar, era um programa de meia hora que tinha toda sexta-feira. E ele me convidou para fazer isso, e eu nunca tinha feito TV, imagina, eu estava começando a faculdade, né? Nunca tinha feito nada na vida. Mas aí comecei a fazer também com ele, aprendi, foi legal, tipo, estamos aqui com fulano, não tinha técnica nenhuma, não tinha construção de VT, de off, sabe? Foi simplesmente no susto, assim. Mas foi legal, foi uma experiência bacana. Não durou muito tempo também, durou alguns meses, porque eu também não recebia nada, então foi mais uma experiência mesmo. E aí depois, quando eu estava na Gaúcha, por ser comentarista de arbitragem, eu acabei participando de alguns programas da TV Com, da extinta TV Com, que era uma TV comunitária da RBS TV, né? Não sei se você lembra, mas Lembro. era bacana, tinha uns programinhas e tal, e tinha o Bate-Bola, que era domingo à noite com o Pedro Ernesto Denardim, Maurício Saraiva, Diogo Olivier, essa turma toda, o Guerrinha, blá, blá, blá. Paulo Santana, ainda vivo, e eu participava da redação da Zero Hora para comentar os lances polêmicos da arbitragem. Mas também aí era uma experiência mais de comentário, assim, né? Olhava para a câmera e comentava, não tinha técnica de TV por trás. Quando eu vou para a Band, o departamento de esportes ele era todo integrado. Então, assim, os meus colegas da época, o Wagner Martins, o Gustavo Berton, a Tainá Espinosa, eles eram do esporte A da gente Band. grande. Essa turma boa aí, né? Eles eram do esporte da Band. Então, assim, eu olhava a escala lá, um dia o Berton estava na rádio, outro dia ele estava na TV, o Wagner a mesma coisa. Eles faziam tudo. Um dia eles faziam rádio, outro dia eles faziam TV. E eu, quando fui contratado lá, eu fui contratado para a rádio, inicialmente. Mas os chefes na época, o Baldasso, o Guimarães, eles me disseram assim, não, tu tem que fazer TV e tal. E eu sempre relutei fazer TV. Porque, enfim, gostava de rádio, achava o rádio mais prático e tudo mais. Mas aí chegou um momento da minha vida, isso eu já tinha 30 anos já tinha 10 anos de carreira, eu pensei, quer saber, eu vou experimentar, né? E aí, a primeira matéria que eu fiz foi uma entrevista, tu vê, eu fui contratado como comentarista de arbitragem da rádio. Então a primeira entrevista, a matéria que eu fiz foi uma entrevista com Carlos Simon, que ia apitar um Grenal. Então eu fiz a entrevista com ele, assim, do jeito meio... também sem técnica, sem construção de nada, mas aí eles gostaram, e aí eu comecei a fazer mais. Não, hoje tu vai fazer o Grêmio, tu vai fazer o Inter, tu vai pro Olímpico lá e vai fechar uma matéria. E aí eu comecei a mandar matéria pro Jogo Aberto de São Paulo, e aí isso começou a me motivar, né? Eu falei, pô, tem uma chance aí de mostrar material e meu trabalho para a rede, né? E aí comecei, o Meneghetti sempre foi um chefe muito atuante, muito duro, assim, de cobrar, de dar feedback. Então ele puxava muito a gente, né? Não, esse texto aqui, não sei o quê, puxa por isso, puxa por aquilo e tal. Eu comecei a me ouvir, comecei o Paulo Pires, que é um monstro, assim, do rádio, que na época era o diretor do programa, ele, poxa vida, tá na Band desde 79, então ele conhecia muito, assim, da emissora, de como fazer o programa, do que o público queria. Então ele instruía muito a gente, assim, para quem estava começando era muito bom.
E foi um negócio legal, assim, foi uma experiência que eu me permiti fazer e que a Band naquela época permitiu que eu fizesse, né? Porque eu já tinha um nome no mercado, já tinha trabalhado muito tempo no rádio, mas na televisão eu simplesmente estava começando. É novidade. E claro que a experiência do rádio me ajudou, né? Porque essa capacidade de improviso, o jeito de falar, isso tudo eu acabei levando para a televisão. E foi muito legal. Que coisa boa, né? Então, outra mudança na tua carreira, que nem tu disse, foi ter ido para São Paulo. Sair daqui do Rio Grande do Sul e aí. Tem alguma diferença, assim, gritante entre o jornalismo esportivo daqui do Rio Grande do Sul para daí de São Paulo? Poucas. A gente tem, inclusive, muitas semelhanças, que eu acho que faz com que jornalistas gaúchos se deem muito bem por aqui, porque o paulista, ele é muito trabalhador, ele é muito produtivo, ele é muito prático, e o gaúcho até, muitas vezes, ele é muito desconfiado, ele é muito fechado para novas ideias, as coisas demoram muito para acontecer no Rio Grande do Sul. Mas quando o gaúcho sai do Rio Grande do Sul para outros estados, como é o caso de São Paulo, normalmente ele vai com vontade de produzir, de trabalhar, e isso é muito bem visto aqui. Então, no que diz respeito a coberturas, assim, o que muda é que aqui você tem, no caso do futebol, né, você tem mais clubes, você tem mais coisas, você tem uma abrangência maior, você está na matriz que abrange a rede, então não é uma cobertura tão local. Poxa, no Rio Grande do Sul, se você... Qualquer programa de rádio, televisão, de 15 minutos, de meia hora, de uma hora, se você falar de alguma coisa que não seja dupla Grenal, a tua audiência cai. Porque as pessoas não querem saber de outra coisa. Infelizmente, a gente tem uma monocultura que é só futebol e mais ainda, o cara quer saber do time dele, ele não quer saber nem da seleção brasileira, tem um ranço com a seleção brasileira. E aqui não, aqui você tem uma obrigação de cobrir São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos, o Flamengo, o Grêmio, o Inter aí, o Galo e o Cruzeiro. Você tem que atingir tudo, fazer outros esportes também. Então você acaba tendo uma cobertura mais ampla. No que diz respeito a cobranças, eu diria que é igual. Tem uma diferença muito pequena particular, né, que a gente aí tem o hábito de ouvir muitos dirigentes de futebol. Aqui é menos. Aqui a gente só ouve dirigente na crise. Aqui, até por a gente ter uma demanda muito grande, mais ampla, a gente não tem tempo de ficar preenchendo a cobertura com declarações de 5, 10 minutos do Rodrigo Caetano, do Klaus Câmara, assim, que ficam falando depois de jogo. Não dá tempo. Então aqui o André Sanches só fala numa crise ferrenha, o Maurício Gagliotti do Palmeiras a mesma coisa, o Leco do São Paulo, é muito difícil. É o técnico, um outro jogador e pá, ponto. É mais, digamos, mais leve nesse sentido e mais dinâmica a cobertura aqui em São Paulo. Sim, e aqui a gente tem muito o fanatismo, né? Acho que a dupla Grenal, os torcedores cobram muito os jornalistas, não sei como é que é aí com os torcedores. Também. É que aqui divide mais, né? Sim. Mas você falar do Palmeiras, você toma porrada do Corinthians, do São Paulo, do Santos, até de flamenguista, que não é necessariamente o nosso foco aqui, mas a gente acaba ampliando. Então, não tem jeito. Essa cobrança aos jornalistas, ela existe em qualquer lugar quando se trata de futebol. Tá gostando desse bate-papo? Então faz o seguinte, te inscreve, curte, compartilha, ativa o sininho que logo mais eu lanço a segunda parte, tá bom? Um beijo!